Abertura de campo. Nosso tema: o chamado do ventre ancestral. Te indago. Você já sentiu uma dor que não parecia ter começado na sua história? Por um momento, reflita sobre esse questionamento em sua vida. O momento, aqui, agora, é um chamado à observação perante a nossa escolha. Ventre ancestral, memórias transgeracionais, trauma, feminino, negado, histórias de uma vida que não parecem ter começado em você. Faz sentido? Então sinta uma contração no ventre, uma culpa sem origem clara, uma sensação de dívida com mulheres que vieram antes de você. Não é exatamente tristeza, também não é medo. É uma espécie de memória sem rosto, um peso antigo que parece estar vivendo em você, mesmo sem seu consentimento. Aparece quando você tenta se escolher, prosperar, descansar, desejar ou romper com uma forma conhecida de sofrimento. Hoje, a nossa leitura de campo desce até as profundezas do nosso inconsciente. Adentramos, contemplamos o ventre ancestral. Hoje a nossa leitura de campo se aprofunda perante o nosso inconsciente coletivo. Ventre, ancestralidade, mulheres, sacerdotisas, bruxas, mulher selvagem. Mulher, contemplamos o ventre ancestral. Nós estamos falando do ventre romantizado, aqui em questão. Romantizado pela maternidade, nem do útero como símbolo dócil de fertilidade. Estamos entrando, e te convido a adentrar ainda mais e mais em profundidade, em um território profundo. O ventre como campo arqueológico, terra, arquivo de linhagem, como lugar onde o corpo guarda sedimentos de histórias que atravessaram gerações. Perceba, há dores que não começam em você, mas encontram em você um corpo disponível para continuar se repetindo. Esse é o ponto de abertura. O ventre ancestral é um campo onde desejo, culpa, prazer, criação, medo, escassez e pertencimento se misturam, se encontram. Ele não fala de forma linear. Ele fala por sintomas, sonhos, bloqueios, vínculos, atração por determinadas cenas, repulsa por outras, dificuldade de agir, necessidade de cuidar, medo de abandonar, medo de ser abandonada. A pergunta que abre essa leitura não é como eu curo a minha linhagem. A questão, ela é mais precisa. Qual dor antiga, ancestral, ainda usa o meu corpo para continuar existindo? Essa pergunta não busca culpa, nem te vitimizar. Esse questionamento te localiza, te entrega a localização exata do trauma transgeracional. Porque aquilo que não é localizado
em nossa psique, em nosso inconsciente, permanece operando como destino. A leitura sensorial, como o campo aparece no corpo. Quando o ventre ancestral se ativa, o corpo costuma avisar antes da mente entender. Pode surgir uma pressão abaixo do umbigo, uma sensação de peso no quadril, um cansaço profundo depois de conversas familiares, uma contração depois de escolher algo para si, uma dor difusa quando o prazer começa a se aproximar. O corpo age como detector de campo. Ele capta a presença de uma memória antes que a linhagem consiga organizá-la. Eu vou repetir. O corpo capta a presença de uma memória em nosso corpo. Perceba. Antes que a linguagem da psique mental consiga organizá-la. Percebe? O corpo capta em nosso corpo. Ele sente. O corpo te traduz em sintomas, em percepção sensorial, antes mesmo de que você consiga codificar o campo. Caminhe. Muitas mulheres vivem com essa ativação como culpa. Culpa de descansar, culpa de ter mais, culpa de se afastar, culpa de não responder, de desejar outra vida, de não querer repetir o destino da mãe. Mas quando olhamos com precisão, percebemos que essa culpa nem sempre nasce de um erro moral. Às vezes, ela nasce de uma lealdade invisível, uma tentativa inconsciente de continuar pertencendo à linguagem através da dor. Mas quando olhamos com precisão, percebemos que essa culpa nem sempre nasce de um erro moral. Às vezes ela nasce de uma lealdade invisível, uma tentativa inconsciente de continuar pertencendo à linhagem através da dor. E o corpo decodifica. Dessa maneira, perceba, se eu for livre demais, atraio mulheres que sofrem. E o corpo formula assim: se eu for livre demais, traio as mulheres que sofreram antes de mim. Se eu prosperar, abandono quem ficou na escassez. Se sentir prazer, desobedeço ao campo que me ensinou contração. Se eu escolher minha vida, perco o amor daqueles que só reconhecem sacrifício. Essa me marca profundamente. Perceba. Esse mecanismo, perceba aquilo que faz sentido para ti. Apenas abra a leitura, decodificando o campo, em análise. Mas calma, respira, caminha comigo, em profundidade. Se você puder aprofundar a sua percepção, sinta nesse momento o fogo, o cintilar da chama, a comunicação que esse abuelo, fogo ancestral, chama, fogo, mestre, te entrega nessa noite escura da alma. É sempre um bom momento para caminhar. E por que não abrir o campo de análise? Assim, eu tenho caminhado. Perceba, esse mecanismo da tua mente não é poesia, não é simplesmente linguagem te entregando uma narrativa. Ele é somático, corpo, vibrátil, sensorial. Através da respiração, postura, musculatura, digestão, sono, pele, libido, criatividade e vitalidade, você pode ter consciência do que deseja, mas o ventre ainda responde a um comando antigo. A mente avança, o corpo segura, a vontade aparece, a culpa contrai, a ideia nasce,
a energia não sustenta. É assim que o trauma transgeracional deixa de ser conceito e se torna fisiologia. O corpo não inventa sintomas, sensações e emoções. Ele conserva mensagens, decodifica, guarda em uma forma de HD interno, em uma nuvem. Consegue compreender? Mas podemos decodificar e abrir ainda mais a tua leitura, abrindo uma forma de contemplar uma leitura simbólica. A caverna, o fóssil e a inscrição antiga. A imagem central desse campo é uma caverna. Não uma caverna vazia, mas uma câmara antiga, úmida, subterrânea, onde o tempo não desapareceu, apenas se compactou. O ventre, nessa leitura, é uma gruta psíquica. Nele repousam objetos simbólicos que você talvez, você nunca tenha tocado conscientemente, mas que continuam emitindo sinal. Há correntes antigas ligadas ao medo do prazer. Há recipientes quebrados ligados à maternidade como dívida. Há panos escuros cobrindo lutos não elaborados. Água parada onde a criatividade perdeu o fluxo. Inscrições na pedra. Frases que talvez não tenham sido ditas em voz alta, mas foram transmitidas como lei. Mulher sozinha sofre. Desejar é perigoso. Dinheiro afasta. Prazer cobra preço. Criou fama, deite na cama. Mãe boa se sacrifica. Permaneça só. Você não é capaz de viver um relacionamento saudável. Melhor só. Essa é a sua história. Filha boa não ultrapassa. Permanece, cuida daqueles que necessitam. Mulher livre perde amor. Frases, comandos, sugestões. Essas frases são fósseis psíquicos. Um dia pertenceram à realidade, a uma violência, a uma falta de escolha, a uma estrutura social, familiar ou religiosa. Mas quando não são revisadas, editadas, elaboradas, continuam funcionando como código de programação biológica. Jung chamaria atenção para a presença dos arquétipos: a grande mãe, a mãe ferida, a filha cativa, a serpente, a ancestral, a guardiã do limiar. Lacan nos levaria à linguagem. Que frase governa o sujeito? Qual significante mestre organiza a repetição? Qual palavra nunca foi simbolizada e por isso retorna como sintoma? A tântrica aparece nesse campo como força de deslocamento. A serpente. Ela não sobe ainda, ela primeiro circula. Ela passa pelas pedras, reconhece os sentimentos, toca a água parada, fareja o pacto antigo. A serpente não tem pressa porque o corpo profundo não se abre sob violência. Ela sabe que toda troca de pele exige atrito, tempo e precisão. Nesse episódio, a serpente ainda não é êxtase, é diagnóstico. Ela mostra onde a vida ficou presa. Leitura energética e espiritual. Pactos, lealdades e interferências de linhagem. Energeticamente, o ventre ancestral revela pactos de continuidade. Alguns pactos são conscientes, promessas,
papéis familiares, obrigações assumidas. Outros operam no invisível. São lealdades cegas, transmitidas pelo olhar, pela crítica, pelo silêncio, pela forma como as mulheres da família tratavam o corpo, o dinheiro, o desejo, os homens, a maternidade e até a própria liberdade. Uma mulher pode passar anos acreditando que está escolhendo livremente, quando na verdade está obedecendo a um contrato arcaico de pertencimento. Abra a leitura energética, pactos, lealdades e interferência de linhagem. Energeticamente, o ventre ancestral revela pactos de continuidade. Alguns pactos são conscientes, promessas, papéis familiares, obrigações assumidas. Outros operam no invisível. São lealdades cegas, transmitidas pelo olhar, pela crítica, pelo silêncio, pela forma como as mulheres da família tratavam o corpo, o dinheiro, o desejo, os homens, a maternidade e, claro, a própria liberdade. Uma mulher pode passar anos acreditando que está escolhendo livremente, quando, na verdade, está obedecendo cegamente a um contrato arcaico de pertencimento. Ela não supera a mãe para não parecer ingrata. Não ultrapassa a família para não parecer arrogante. Não descansa porque aprendeu que o valor vem do esforço. Não recebe porque associou a abundância a perigo. Não sente prazer porque o prazer foi marcado como ameaça. Não se separa da dor porque a dor virou o idioma afetivo. Uau! Forte essa. Realmente é um momento de reflexão em minha vida. Idioma afetivo. Não se separa da dor porque a dor virou idioma afetivo. Esse é o ponto espiritual mais delicado. Nem toda permanência é amor. Às vezes, é transe ancestral, energético, hipnose, sugestão que atravessa gerações. A leitura de campo não vem demonizar a linhagem, também não vem idealizá-la. Ela vem retirar o excesso de romantização. Ancestralidade não é apenas força, tambor, bênção, raiz. Ancestralidade também pode carregar medo, escassez, silêncio, violência, culpa e repetição. Honrar a linhagem não significa continuar seu sofrimento. Essa frase precisa entrar no corpo como uma chave. E questionamento? Claro. A resposta vem a seguir. Confie. Caminhe comigo. Você pode olhar para as mulheres que vieram antes e reconhecer. Fizeram o que puderam com o nível de consciência, recursos e linguagem que possuíam. Algumas sobreviveram. Algumas endureceram. Algumas feriram porque foram feridas. Outras transmitiram medo, tentando oferecer proteção. Mas o amor não exige continuidade de sentença. O amor não exige continuidade de sentença simbólica, energética. A dor delas, que essas mulheres viveram, sentiram, transmitiram, pode ser reconhecida sem ser atualizada no seu corpo. E essa é uma frase muito complexa. É uma frase conceitual, um comando de atualização complexa. É necessário desmembrar essa frase. E por um momento,
Caminhem comigo, observe. A dor delas, pode ser reconhecida. Onde? Em sua psique, em seu corpo, somático, em seu corpo espiritual. Onde você reconhece? Reconheço, transforma em sintomas, em traumas, em histórias, em repetições, em narrativas mentais. E o que te separa dessas mulheres que viveram traumas, dores? O que te separa? Eis a questão. Não existe separatividade. Existe um reconhecimento em si. E, naturalmente, a tua psique, ela atualiza, sem te pedir permissão. Ela não pede a tua mente consciente. A tua psique inconsciente, tua estrutura mental inconsciente, ela atualiza automaticamente, sabiamente, em teu corpo somático. Teu corpo sente, vibra. É uma vibração celular que transcende a tua percepção consciente. Então, para que possa atualizar esse comando, é necessário integração. Contemple a mulher como ponto de interrupção. Então, nesse momento, você pode respirar profundamente, se concentrar no som, no cintilar do fogo. Sentir a noite tocar o teu corpo, as tuas memórias, e permitir que o fogo toque as tuas memórias, organizando, elaborando o campo, queimando aquilo que não te serve mais, a velha forma. O ventre ancestral não é uma condensação de memórias, de emoções, de signos, de símbolos, de sensações, de traumas, de prazer. O ventre ancestral é um território de leitura sofisticado, tecnologia tântrica, cálice sagrado do sangue criativo, do ventre, grande Mãe Maria, ventre da criação. É um território de leitura. Quando você sente culpa ao se escolher, talvez não esteja diante de fraqueza, falta de disciplina ou confusão emocional. Pode estar diante de um sistema inteiro, tentando preservar uma arquitetura antiga. Pode estar diante de um sistema inteiro de mulheres, corrente de mulheres, tentando preservar uma forma de codificação, uma arquitetura que mantém essa narrativa viva, uma arquitetura ancestral. A mente quer liberdade de velhas histórias do velho corpo, do corpo da dor. O corpo busca segurança. Se a sua linhagem associou liberdade à punição, o corpo vai resistir ao novo, mesmo quando o novo for saudável. Essa é uma das chaves mais importantes da escavação, da elaboração do campo ancestral. O corpo pode interpretar a expansão como ameaça, quando foi treinado pela dor. Por isso, a mulher que desperta não deve tratar sua contração com desprezo. A contração contém informação. O bloqueio mostra um ponto de impacto. O sintoma indica uma zona arqueológica que ainda não foi traduzida. A pergunta muda. Em vez de por que eu sou assim, a escuta se torna: que estrutura antiga está tentando sobreviver através de mim? Essa pergunta devolve autonomia. Ela transforma a culpa em investigação.
sintoma em vestígio, dor em dado clínico, repetição em campo de análise. A mulher deixa de ser vítima do inconsciente familiar e passa a ser pesquisadora do próprio sistema. A mulher deixa de ser vítima do inconsciente familiar e passa a ser codificadora de um novo sistema. Não uma salvadora da linhagem. Sim, uma auditora de código. Não uma mártir espiritual. Sim, uma inteligência encarnada, viva, senciente. Não uma continuação obediente. Sim, um ponto de interrupção. Perceba uma nova direção que te traz praticidade, onde podemos operar esse novo campo. Indago, como permanecer sem alimentar o campo que te aprisiona na velha forma? Eis o nosso campo de elaboração, nossa sessão de análise. Nos próximos 2 dias, antes da sessão, não tente resolver tudo. Apenas observe o ventre, como quem observa um sítio, um campo arqueológico, antes de tocar qualquer peça. Não invada o corpo com a pressa da cura. Não transforme consciência em cobrança. Não faça da espiritualidade mais um instrumento de violência interna. Apenas observe quando a culpa aparece. Ela surge quando você descansa? Surge quando recebe dinheiro? Quem sabe quando você diz, não, eu não quero fazer. Quem sabe quando sente prazer? Quando pensa em se afastar de alguém tóxico, mas que de certa forma te mantém existindo nesse campo, coexistindo no campo. Quando percebe que não quer repetir a vida de uma mulher da sua família. Quem sabe quando escolhe um desejo que não cabe no antigo contrato. Anote a frase que aparece. E te digo, não precisa interpretar ainda, apenas registre. A frase pode vir como pensamento, sensação, imagem ou tensão. O importante é capturar o comando antigo antes que ele desapareça no ruído do cotidiano. Eu vou afirmar novamente. A frase pode vir como pensamento, sensação, imagem ou tensão. O importante é capturar o comando antigo que foi implantado, sugestionado, escrito nas paredes da tua psique, antes que ele desapareça como uma miragem no ruído do cotidiano. A sessão de análise vai trabalhar exatamente esse ponto. A culpa como significante mestre, como contrato inconsciente, como assinatura química, código passível de reprogramação. Mas, por hoje, apenas reconheça o campo. Respire. Acalme o seu sentido. Retorne, escute novamente, escreva sobre o que esse episódio desperta em você. Se conecte comigo, invite os questionamentos, comente, compartilhe. Perceba. O ventre ancestral não esquece, mas ele pode deixar de obedecer. A dor que começou em você não precisa terminar como destino. Ela pode terminar como leitura, linguagem, presença, como decisão. Então, se fizer sentido, siga a nossa trilha, se conecte,
ative para que você possa receber notificações. E o próximo episódio vai abrir a nossa sessão de análise, onde iremos lapidar a culpa não começou em você. Vou trazer realmente de uma maneira mais cirúrgica, com mais precisão, e te entregando progressão, te entregando comandos claros para que você possa utilizar como ferramentas de autonomia e restauração epigenética celular. No mais, apenas continue a jornada. Um passo de cada vez, se conectando com a tua respiração. E é o que eu posso te dizer. Tenha um belíssimo dia. Boas horas de elaboração. E seguimos. Eu sou Diana Devi, tântrica, psicoterapeuta, reikiana. Mas hoje realmente vislumbro o ser híbrido, coexistindo entre realidades, de uma maneira fluida. Venho buscando coexistir em harmonia com o campo.